do gol, em que a jogada é bem construída pelo lado esquerdo, a bola do Bruno Henrique muito bem centrada para o Lincoln fazer o gol. A jogada do gol é impecável, mas o Flamengo esteve um pouco abaixo hoje. Mas como vínhamos falando já, desde aquela atuação também no meio de semana contra o Fortaleza, quando o Flamengo estava desfalcado, é verdade, um nível de atuação abaixo. Alguns jogadores se destacando do ponto de vista individual, hoje também não, hoje nem foi o caso. Mas o Flamengo conseguiu vencer, essa é uma virtude dos times que conseguem seus objetivos, ganhar até quando as coisas não vão bem. Foi o Flamengo que recebeu meio em cima da hora a notícia de que não poderia contar com o Arrascaeta. O Vitinho mais uma vez entrou no lugar dele. Que tal a atuação do Vitinho, André? Média. E o René jogou também, né? Na lateral esquerda. No lugar do Felipe Luiz. E muito provavelmente o Flamengo não teve o mesmo ritmo, a mesma fluidez, porque o De Arrascaeta não estava em campo. A gente vem falando também há bastante tempo. O time titular do Flamengo, a força máxima que o Jesus tem, e não por acaso vem sendo repetida sempre que ele pode fazê-lo, é muito distante da enorme maioria da concorrência no Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo, com seu time titular, está bem acima de quase todos os outros. Quando uma ou outra peça falta, cai porque a substituição não é do mesmo nível, e quando essa peça é o De Arrascaeta, é o Bruno Henrique, a queda é um pouco maior. Flamengo 1, Botafogo 0. Daqui a pouco os vestiários lá no Newton Santos, as entrevistas dos jogadores de Botafogo e Flamengo. Um jogo em que no primeiro tempo, isso durante o Sport Center aqui eu lia pelo menos os relatos em redes sociais, André, um pouco de faltas além do necessário. Além do necessário, não, nunca é necessário, mas além do que é o normal. Comum, A arbitragem hoje no Engenhão, no estádio Newton Santos, foi do Leandro Voaden. E no primeiro tempo ficou muito claro, boa parte do segundo tempo também, a primeira metade do segundo tempo, em que ele, por decisão própria, aplicou a esse jogo um critério de evitar muitas paralisações. Então o jogo teve lances ríspidos, o jogo teve uma ou outra confusãozinha, nada muito sério, aquele empurrão, aquele bolinho e tal. Houve um no segundo tempo, quando o Mari foi pegar uma bola para cobrar um escanteio, a bola estava na mão do técnico do Botafogo, o Mari empurrou o Valentim, teve um pouquinho e tal, mas isso não teve nada a ver com a sua pergunta, ou seja, a forma como o Voaden conduziu a partida de hoje. E acredito eu, nessa tolerância, digamos assim, ele acabou favorecendo o jogo que o Botafogo queria fazer para prejuízo do Flamengo. Agora, também não entendo que foi alguma coisa muito fora do normal e que a atuação dele tenha sido, digamos, nociva à partida. Foi só uma atuação diferente, um pouco mais paciente em relação ao que nós temos aqui. Pelo menos, ao contrário do que aconteceu ontem, não há notícias de uma polêmica envolvendo o árbitro de vídeo. Não. Veja só, que alegria. Nesse jogo não houve também em Ceará Internacional, não houve em São Paulo e Fluminense. Que maravilha, que boa notícia. Nem em relação ao árbitro de vídeo, nem em alguma decisão que tenha sido tomada pelo árbitro em campo, no caso do Clássico Carioca, que não pudesse ser revista e que nós hoje, agora, saibamos que tenha sido errada. Isso também não aconteceu. Agora, André, é um Flamengo que vai ficando ainda mais perto do título, uma rodada a menos em disputa. Terminamos aí nessa quinta-feira a 31ª. Vão restar da 32ª em diante o Flamengo que vai se aproximando da conquista do Campeonato Brasileiro. Talvez não desempenhando o mesmo futebol do seu melhor momento na temporada. Sim. Talvez também um reflexo do desgaste? Eu acho que sim. Primeiro, eu acho que isso é normal, né? A pressa para ganhar o título, e está mais do que certo o Jesus, de toda vez que for possível escalar os seus melhores jogadores para o quanto antes sacramentar do ponto de vista matemático esse título que muito provavelmente, quase que certamente virá. Hoje, a impressão que nós tivemos no intervalo é que havia uma possibilidade do Botafogo complicar a vida do Flamengo. Essa possibilidade se esvaiu totalmente com a expulsão do Luiz Fernando logo no início, antes dos 10 minutos do segundo tempo. E aí, o ponto que o Flamengo conseguiria, não fosse o gol do Lincoln aos 44, significaria uma diminuição na vantagem sobre o Palmeiras, sempre considerando que ainda existe um confronto direto, que ninguém evidentemente sabe o que vai acontecer, mas se a vantagem caísse, a questão matemática ganharia uma outra leitura. Não foi o que aconteceu com o gol do Lincoln, o Flamengo mantém a sua distância e deve ganhar o campeonato sem maiores problemas. Agora, não será com o mesmo nível de jogo que encantou a maioria das pessoas que acompanham o futebol no Brasil. Esse nível não tem sido repetido
Eu acho que jogadores, o time tem perdido, o Felipe Luiz está machucado, De Arrascaeta se machucou praticamente em cima da hora do jogo. São situações naturais e normais. Eu acho que a preocupação maior do Flamengo em relação à saúde dos seus atletas tem que ficar voltada a partir de agora à decisão da Copa Libertadores da América, porque é um jogo só e aí você precisa ter a sua força máxima. E esse é um outro aspecto, né? Não há como esquecer o que vem aí no dia 23 de novembro. É um Flamengo que, obviamente, joga o Campeonato Brasileiro a full, com todos os seus jogadores possíveis, como é o estilo do Jorge Jesus, mas evidentemente não é possível esquecer o que vem aí no dia 23, confirmado dia 23 em Lima, o jogo o Flamengo contra o River Plate, né, André? Não dá, e o Flamengo tem feito um ótimo trabalho em relação à sua capacidade de se dedicar ao máximo, independentemente do torneio, do campeonato em questão. Então esse é um time que joga com toda a sua determinação todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, evidentemente na Copa Libertadores, né? É um torneio diferente, mas o que nós vimos também no confronto com o Grêmio, evidentemente foi força máxima e concentração total. Um jogo só contra o River Plate, eu venho dizendo já há algum tempo aqui, se você comparar as duas equipes, o Flamengo é superior do ponto de vista técnico com uma distância bem razoável. Se a Copa Libertadores fosse decidida no formato que sempre foi, já que esse ano de maneira inédita acontece a decisão em jogo único, a vantagem teórica do Flamengo contra o River Plate seria ainda maior, porque em 2 jogos, na maioria dos encontros, na maioria dos confrontos, prevalece o time que é superior. Em um jogo, os detalhes que o futebol carrega de lances casuais, falta de sorte, um pênalti que acontece, um jogador é expulso, uma bola toca nas costas de um jogador e entra, esse tipo de coisa acaba tendo mais peso e é mais difícil você fazer qualquer tipo de prognóstico. Mas eu entendo que na questão técnica, mesmo o River Plate sendo o atual campeão, o time que está em mais uma final nos últimos 5 anos, pode ganhar o título pela 3ª vez aí nos tempos recentes, do ponto de vista técnico, o Flamengo é o time superior, desde que esteja com seus principais jogadores nas melhores condições.